Oi gente, bom dia! Bom dia, crianças! Aqui estamos nós novamente para mais uma aula. Para relembrar, eu sou o tio Vini, essa é a tia Ingrid e nós vamos dar uma aula hoje. E como toda a nossa aula, a gente começa com uma oração. Vamos lá? Então a gente vai pedir que vocês abaixem a cabeça e fechem os olhos para a gente falar com o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença agora para pedir por essa aula, Senhor, que o Senhor esteja abrindo o coração de todas as crianças que vão ouvi-la e que o Senhor nos use, Pai, para que as palavras que saiam da nossa boca sejam do Teu coração e que as alcance e que passe a mensagem que o Senhor deseja passar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, nesse domingo de manhã eu vou começar com uma pergunta. Quem de vocês aqui já brincou daquela brincadeira que chama detetive? Ou também da Cidade Dorme, que a gente brinca bastante, ou também de uma nova que está tendo agora, que é o Among Us. Bom, para aqueles que não brincaram, eu vou explicar. É um jogo que cada participante tem uma função. E dentre esses participantes está o assassino, ou no Among Us, que nem chama o impostor. Esse assassino deve piscar e aí tirar alguém da brincadeira ou matar essa pessoa. Infelizmente, nesses jogos, as vítimas não têm como se defender, sendo a única forma de ganhar o jogo é descobrir quem é o assassino e expulsá-lo da cidade, ou no caso do Among Us, expulsar da nave, né? Se a gente estivesse na nossa sala lá na igreja, hoje ia ser um ótimo dia para começar brincando de Cidade Dorme, porque a nossa aula tem tudo a ver com isso. A gente vai conversar hoje sobre uma arma muito poderosa que nós cristãos usamos para nos defender do inimigo. Importante esclarecer que não estamos falando de inimizades ou também do exemplo do jogo de assassinos mesmo, né? Mas sim do maior inimigo que temos e que também é inimigo do nosso Deus, que é o diabo. Sim, exatamente. E esse inimigo, como vocês já sabem, tem causado estragos no mundo em que vivemos há muito tempo. O pecado entrou no mundo e se iniciou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, desobedeceram a ordem de Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde esse ato, desde esse pecado, todos os humanos que nasceram já nascem pecadores, como nós nascemos pecadores. Verdade. Isso que a tia Ingrid falou está na Bíblia, inclusive. Vamos abrir junto? Romanos, capítulo 3, primeiro do versículo de 10 a 12 e depois do versículo 23. Eu vou ler numa versão que talvez esteja um pouco diferente da de vocês, um pouco mais simples, mas não precisa se assustar que no final é tudo a mesma coisa. Então vamos começar lá. Peguem a Bíblia, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem no capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo de 10 a 12. Bem, eu vou ler por aqui que está um pouco mais fácil a versão. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há mais ninguém mesmo. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Vejam só o que o pecado fez com a humanidade. Derrotou o homem, pois fez com que ele se tornasse o contrário da vontade de Deus, separando o homem do seu Criador e tornando ele inimigo de Deus. Realmente, a situação e o destino do pecador são terríveis, mas Deus, que é maravilhoso em seu grande amor, teve um plano e um plano perfeito. Ele mandou Jesus, seu único filho, vir ao mundo e ele, que não tinha nenhum pecado, morreu na cruz para nos salvar. E quando ele fez isso por nós, quando ele morreu na cruz por nós, ele nos aproximou de Deus novamente. É muito amor, né? Isso é verdade. E agora a gente vai ler um texto na Bíblia que mostra exatamente esse amor. Ainda em Romanos, eu peço que vocês abram no capítulo 5 e eu vou ler do versículo 8 ao 10. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E, agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
Bom, é um texto muito forte, né? Ler que a gente virou inimigo de Deus não é uma coisa legal. Mas aí que vem Jesus para restabelecer isso, né? Em razão do sacrifício que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados e nós voltamos a ser amigos de Deus. Quando acreditamos nessa verdade que estudamos na Bíblia e também na escola dominical, ganhamos a salvação eterna. Vamos abrir em Romanos 6, de 7 a 14, para ler mais sobre isso. Vou ler daqui. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam ao desejo pecaminoso da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use a vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Portanto, gente, a arma mais poderosa que a gente tem contra o inimigo é a certeza da nossa salvação, que temos quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Diante dessa certeza, sabemos que não somos mais controlados pelo pecado, e sim pela graça de Deus. Às vezes o inimigo tenta colocar dúvidas no nosso coração. Se Deus realmente nos ama, se Ele realmente fez tudo isso por nós. E aí é nesse momento que a gente deve usar essa arma muito poderosa, que é a certeza da salvação. Porque Deus já prometeu para nós que nada e nem ninguém vai nos separar dele, nem do amor dele. Vamos ver onde está essa promessa? Também está em Romanos, agora no capítulo 8. Então, Romanos, capítulo 8. A tia vai ler os versículos 31 a 35 e depois 38 e 39. Então, vou pular alguns. Versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede para Deus em nosso favor. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos dar a vida eterna e para nos reconciliar com Deus. Então, se hoje é a primeira vez que você está ouvindo isso, ou se você já ouviu essa história, mas ainda não aceitou e ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, a gente aconselha que você procure seus pais ou seus tios, avós, professores, alguém que ama muito vocês e que vai explicar melhor para vocês do amor de Jesus e ajudar a fazer essa oração, porque aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é uma decisão que pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive hoje e aí da sua casa. E aí depois que você tiver essa decisão, tomar essa decisão e fizer esse convite, você vai ter essa arma tão poderosa que é a salvação, a certeza da salvação. E aí vai se sentir seguro para sempre e ao lado de Deus em todo momento. Bom, e essa foi a aula de hoje, pessoal. Para deixar bem registrado, a arma mais poderosa que a gente tem contra o inimigo, que a gente viu que é o diabo, é a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Então, se a gente tiver essa certeza, essa é a nossa maior arma contra o inimigo.
Vamos orar novamente e agradecer a Deus por essa certeza? Oração para encerrar, vamos fazer agora então. Todo mundo de olhos fechados. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e aprendendo sobre a Tua Palavra, Pai. Obrigado porque através do Seu Filho Jesus nós voltamos a ser amigos, Pai, e o Senhor, que é um ser tão poderoso e sem pecado e sem mancha e santo, podemos ter uma relação com o Senhor mesmo nós sendo pecadores, Pai, porque o intermédio que está entre a gente é Jesus Cristo e Ele é um ser sem pecados, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus e obrigado por podermos chamar o Senhor de amigo novamente, Deus. Guarda essa semana nossa que vai começar e nosso restinho de domingo. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Amém. Foi isso, crianças. A gente espera que vocês tenham um bom domingo e um bom comecinho de semana. Tchau!